Olá, eu sou a Carol, sou pedagoga e psicomotricista aqui no Espaço PDI e eu vim aqui conversar com vocês hoje sobre um tema polêmico, mas que aparece muito, muita gente me pergunta sobre isso. Quando a gente tinha os grupos presenciais aqui no PDI, todo grupo tinha alguém me perguntando sobre isso e foi essa a razão de eu ter escolhido esse tema para trazer para cá hoje. Quando meu bebê começa a andar, começa a arriscar os primeiros passinhos, posso colocá-lo no andador? Posso colocar no empurrador? Posso segurar nas mãos? Como eu ajudo esse bebê que está começando a dar os primeiros passos? Primeira coisa que eu vou te perguntar: esse bebê precisa de ajuda para dar os primeiros passos? Porque se a gente olhar para o desenvolvimento do bebê, para aquela criança que está seguindo o curso desse desenvolvimento sem nenhuma questão acontecendo, essa criança não precisa de ajuda nesse sentido, desse tipo de suporte essa criança não precisa, tá? Se a criança precisa de fato organicamente, a gente precisa entender o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, para aí sim a gente entender como é que a gente contribui para esse desenvolvimento. Então, eu sinto que esse primeiro olhar, sabe, para como é que a gente, essa forma, como a gente olha para as aquisições psicomotoras das crianças, ela já diz muito, ela já responde muitas dessas perguntas de posso, não posso, devo, não devo. Sobre o andador especificamente, eu sinto que eu não preciso nem falar. Apesar dele ainda ser comercializado no Brasil, existem muitos modelos, etc, etc, etc. O andador, muitos modelos eles são proibidos no Brasil. E ele é proibido simplesmente porque, para quem estuda um pouquinho de desenvolvimento, é muito óbvio que ele é muito prejudicial. Então, se você tá aí com aquele andador que você ganhou, enfim, de alguém emprestado, ou isso ou aquilo, por favor, descarte. Não tô sendo radical, tá? É só a gente olhar um pouquinho para o desenvolvimento infantil, procure ler um pouco mais sobre isso que você vai perceber que o andador ele realmente não traz benefícios, pelo contrário, ele atrapalha sim o desenvolvimento da criança. Não é pode atrapalhar, ele atrapalha, ponto, tá? Então eu não vou falar muito sobre isso porque isso é um dado, a gente pode pesquisar um pouco mais que tem muitas coisas já na internet falando sobre isso. Então vamos para os próximos, mas isso pode, isso não pode, né? Tirando o andador, tá? Existe hoje o empurrador. O empurrador, ele é uma segunda versão do andador. Essa semana, inclusive, eu estava discutindo isso com uma família. O que acontece com o empurrador? Ele, diferente do andador, ele não é todo fechado, então ele não tem um assento que teoricamente vai ser elevado, a criança não vai sentar, a criança não vai ficar com o corpo todo suspenso, não. A criança vai literalmente empurrar. E aí o questionamento que eu escuto muito é assim, mas Carol, meu filho empurra a cadeira o dia inteiro. Por que a cadeira ele pode empurrar e esse empurrador XYZ ele não pode empurrar? E na minha opinião é muito simples o porquê que ele não deve usar o empurrador. Primeiro de tudo, quando a criança empurra uma cadeira, empurra uma caixa, empurra alguma outra coisa, algum outro objeto, a gente está oferecendo ali, ou a gente está observando uma criança que está em contato com um cenário que ele é também imprevisto. Uma cadeira não vai necessariamente ser igual a outra, uma caixa tem um peso diferente, vai exigir que a criança organize o seu corpo de uma maneira diferente. Quando a gente dá um empurrador, é sempre aquela mesma coisa. Então, que estímulo é esse que a gente está oferecendo? Não é a mesma coisa do que empurrar uma cadeira, tá? Qual é o meu segundo ponto com o empurrador que faz com que a gente já vá riscando ele da lista? O empurrador ele tem rodinhas. Essas rodinhas, elas fazem com que a criança ganhe, eu sei que é pouca, mas ela ganha uma certa velocidade. Não estou dizendo que a criança vai sair correndo, muitos fazem isso, mas inicialmente a criança não vai sair correndo com o empurrador. Mas o que vai acontecer? O movimento ele ganha uma certa fluidez por conta da rodinha. A roda ela faz com que esse movimento de empurrar não tenha resistência da outra parte.
Então, quando eu estou empurrando uma cadeira, por exemplo, que é o exemplo mais clássico que eu escuto, aquela cadeira ela pode encontrar com alguma outra coisa no chão mesmo, às vezes algo que é irregular no chão, e vai fazer com que essa cadeira tenha uma resistência de fato. Sem pensar, além disso, a gente pode pensar que cada piso vai trazer uma resistência diferente também a esse movimento de empurrar esse objeto. A rodinha, ela tira essa possibilidade. Então, a criança consegue passar sem muita dificuldade, sem muita resistência, pensando no ponto de vista motor, realmente. Então, já faz com que não seja tão interessante assim. Além disso, tem uma questão de que a velocidade, e aí sim eu sei que parece que é pouco, mas para uma criança que está aprendendo a caminhar, para uma criança que está entendendo o que é essa dissociação de membros, o que é essa organização corporal global, essa pouca velocidade faz muita diferença. Então, o que acontece? A gente abre uma grande possibilidade de acidentes importantes. Quando a criança começa a ganhar uma certa velocidade, ela tem internamente uma sensação de que ela domina, de que ela controla aquela velocidade, sendo que, na verdade, ela está empurrando algo que está com a rodinha. Então, não é uma aquisição de fato 100% dela. Não é controle motor de fato. Não, aquilo não é uma construção totalmente da criança, porque ela está usando isso muito, 100% pautado no objeto que é o empurrador. Então essa criança, ela muitas vezes quando está sem o empurrador, ela vai andar mais rápido. Já vou falar da outra parte, mas o fator velocidade pode fazer com que essa criança se machuque, e aí a gente vai para o próximo ponto, que é quando eu estou aprendendo a marcha, quando eu estou aprendendo a caminhar e as minhas mãos não estão livres, eu não consigo aprender a cair. Aprender a cair, a gente fala que é quase mais importante do que quando a criança aprendeu a andar de fato. Lógico que dentro de um intervalo, né, onde essa aquisição pode acontecer, mas aprender a cair é fundamental e a gente olha muito pouco para isso. Não estou aqui dizendo deixa a criança cair e se machucar porque uma hora aprende, não é isso. Mas a gente tem a tendência a não deixar a criança encostar no chão, a gente não deixa a criança cair de fato, a gente quer protegê-los o tempo todo. E a criança precisa vivenciar esse desequilíbrio, digamos, corporal, para ela conseguir organizar o seu corpo. Então, quando a criança está aprendendo os primeiros passos, e ela vai aos poucos soltando as mãos, porque tem todas as etapas, né, que eu não vou falar aqui, vamos falar só por cima, mas tem um momento que a criança consegue ficar em pé sozinha, então ela vai se apoiando nos objetos e consegue ficar em pé. Tem uma segunda etapa que essa criança vai andar na lateral. Normalmente isso acontece no sofá, por exemplo. Então a criança vai segurando no sofá e vai dando aqueles passinhos de lado que a gente fala, né, popularmente. Depois disso, a criança começa a apoiar, por exemplo, eu tô aqui apoiada no sofá, tô segurando em alguma coisa, tem uma cadeira ali, então ela faz essa torção, ela gira o tronco, soltei os meus braços, seguro em outra coisa e aí eu dou um passinho segurando num outro objeto. Então são etapas que a criança vai construindo, que ela vai conquistando com o seu corpo, são microetapas, até ela chegar no momento que ela de fato se sente segura para estar sem as mãos e dar os primeiros passos. Isso tudo é construído e a criança tem a possibilidade de fazer isso. Mas a gente faz o quê? A criança nem ficou em pé sozinha, nem entendeu que ela pode ter esse apoio de mãos e depois soltar isso e a gente quer segurar para a criança ficar em pé. Né? E se você me falar assim, ai Carol, não, eu não tenho essa pressa, mas o meu filho quer toda hora, ele me escala e fica segurando e pede a minha mão. Observe, a gente muitas vezes condiciona as crianças a isso sem nem perceber. Então observe um pouquinho como é a sua relação com isso. Observe se você de fato não está condicionando a criança a essa postura, a essa maneira de interagir com você. A gente costuma segurar na mãozinha e deixar a criança em pé para balançar, sendo que isso é sim uma interferência nas etapas que a criança constrói sozinha para chegar até a marcha, tá? Então voltando ao cair. O que acontece? Quando a criança constrói todas essas etapas, a hora que ela arrisca os primeiros passos, ela já entendeu
e de fato a criança já entendeu que ela usa sim o corpo todo para se equilibrar, que ela precisa usar o corpo dela inteiro para organizar o seu corpo da melhor maneira para conseguir dar esses primeiros passos. O que acontece? As mãos, elas são fundamentais para esse controle e para esse equilíbrio. Além disso, tem a questão de que quando eu desequilibrar, eu vou fazer um apoio, eu vou proteger o meu corpo usando as minhas mãos e os meus membros todos, né? Então, é isso que a gente fala de saber cair. Aquela criança que não experimenta isso e não sabe cair, ela não sabe que ela vai fazer o apoio, ela acaba se machucando muito mais. Isso é um risco, né? A gente, a longo prazo, isso pode trazer questões importantes para a criança, né? Riscos importantes, inclusive. Então, o que acontece? Quando eu tô no meu empurrador e eu tô segurando, por mais que por reflexo eu solte ele quando eu desequilibro para cair, não é a mesma coisa do que a criança estar com prontidão real, completa, para fazer um apoio na hora que ela tá caindo, seja onde e como for. Então, essa liberdade para que a criança use o corpo todo, ela é fundamental para essa criança que está adquirindo a marcha. Falamos aqui de alguns pontos sobre o empurrador e sobre a minha visão do porquê ele é sim prejudicial e interfere no desenvolvimento da criança. Tem uma outra última questão, né, sobre o empurrador, que é assim, todas as vezes que a gente segura nas mãos de uma criança, a gente está mexendo nesses bracinhos, o que acontece? A partir do momento que eu faço qualquer movimento que seja, eu estou interferindo no eixo corporal. Eixo corporal é aquele eixo primário que a criança vai precisar construir, estabelecer, firmar, digamos assim, para ter um mínimo de equilíbrio. A partir do momento que eu estou interferindo nessa construção de eixo corporal, eu estou interferindo em todas as aquisições, em todos os movimentos que vêm a partir desse equilíbrio primário. Então, quando eu seguro na mão do meu filho, de uma criança, para ela andar de um lugar para o outro, se essa marcha já está adquirida, se já existe autonomia nessa marcha, tudo bem. A gente está falando de um cenário. Quando a criança está construindo isso ainda, ela ainda está num processo, eu estou interferindo nessa construção. E eu posso sim dar a impressão para essa criança ou de que ela precisa desse apoio, sendo que ela teoricamente não precisa, né? Ela pode, ela tem condições de construir isso sozinha. Ou então eu tô dando a ela a sensação de que é assim que ela organiza o corpo dela para conseguir. E não é sempre assim, certo? A ideia é que a criança ande sozinha, não é? Então a gente precisa entender que todas essas interferências vão sim interferir, logicamente, diretamente nessa construção da marcha, tá? Por exemplo, quando eu seguro nas mãos da criança, a gente já entendeu que isso vai interferir nessa construção de eixo corporal, certo? Então a gente interfere no tônus, equilíbrio como um todo, é global isso. Ok. A partir do momento que eu começo a elevar, porque a criança é menor e a gente anda, os bracinhos normalmente ficam para cima. Essa interferência, ela é gritante. Eu tô tirando o eixo dessa criança do lugar, né? Eu tô mudando completamente a referência onde ela se organiza. Então, essa construção de marcha, ela tá acontecendo de uma forma totalmente distante e contrária àquilo que a gente quer que a criança de fato faça e que ela tem condições de fazer. Então, não devemos segurar nas mãos da criança para ela aprender a andar. Não só porque essa criança muitas vezes vai ficar condicionada a esse suporte da mão de alguém para andar, mas também e principalmente porque a gente está fazendo uma interferência direta no que é a construção de base. Então, o eixo dessa criança, ele vai ficar desalinhado, ele vai ficar fora do que a gente espera que esteja, e aí não tem como ela construir todo esse movimento complexo que a gente está falando que é tão importante, sendo que a base, o ponto inicial, já está fora do que ela tem como potencial, né? Não precisamos disso, as crianças dão conta. E se fugir disso que a gente entende que é esperado, a gente precisa procurar
uma ajuda adequada, a gente precisa buscar uma avaliação para fazer uma intervenção adequada também. Não é segurar na mão da criança que vai resolver uma questão e não é isso que vai fazer com que a criança ande. Então a gente precisa parar com esse hábito que é cultural, mas que interfere sim no desenvolvimento das nossas crianças, tá bom? Bom, é isso. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Vamos respeitar as nossas crianças, vamos acreditar nas nossas crianças e buscar informação de qualidade para que a gente possa fazer uma intervenção adequada quando ela for necessária, tá bom? Qualquer dúvida, escreve aqui pra gente. Estou à disposição para conversar, para a gente entender, lembrando que cada bebê e cada criança é única e não existem tabelas que vão conseguir traduzir o que é a realidade do seu filho. Então busque um profissional que olhe para ele, que não simplesmente olhe para a idade e para aquisições motoras dentro de um tempo X. A gente precisa olhar para essas crianças de forma integral, profunda. Essas aquisições, elas não são simplesmente motoras. A gente fala que são psicomotoras por isso, porque elas envolvem várias características do desenvolvimento humano. Um beijo e obrigada!